Paulo para Filemon não tem capítulo, são apenas 25 versículos. Carta de Paulo a Filemon fica depois, ou antes, na verdade, antes de Hebreus e depois de Tito. Você vai para 2 Timóteo, depois o livro de Tito, aí Filemon e Hebreus. Filemon. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz assim o versículo 8: Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Amém? Então, irmãos, uma epístola muito pequena, que até é um pouco difícil de encontrar, e que poucas das vezes ela é citada, falada, dificilmente vejo irmãos lendo versículos nesta carta de Paulo, que ele escreveu, Filemon. Parece até ser estranho quando vê falar esse nome, e para encontrar uma carta pequena com 25 versículos, onde Paulo traz as suas saudações e também intercede pelo escravo chamado Onésimo. Era um escravo. Então, esse nome Filemon era um homem, um companheiro, um cooperador. A gente pode encontrar no versículo 1, quando Paulo ele estava preso, estava encarcerado em Roma. Então, este período que ele estava preso na prisão, ele resolveu escrever esta carta para o seu cooperador chamado Filemon, que era amado e que era um homem que era membro da igreja de Colosso, dos Colossenses. Filemon era membro da igreja de Colosso. Então Paulo, quando preso, encarcerado em Roma, ele escreve esta carta como um homem, um servo de Deus preocupado com a obra. Então, mesmo preso, ele não deixava de enviar carta para os seus cooperadores, os seus amados irmãos, para que eles continuassem com a obra. E Paulo escrevia, dava as suas orientações, as suas saudações, os seus elogios. Então, ele elogia a Filemon, no versículo 1 ao versículo número 7, ele fala da alegria, ele fala que orava pelo seu
amado irmão chamado Filemão, ele orava por ele na prisão. E Paulo, ele louva a ele porque no versículo de número 2, nós podemos encontrar nesta carta que Filemão era um homem que ele dispôs a sua casa para servir de um lugar para adoração. Como nós estamos hoje aqui na casa, nosso irmão Zé Carlos, que ele se dispôs a deixar a sua casa para servir como lugar para pregar o evangelho. Então, Filemão foi um homem que botou à disposição a sua casa para que lá fosse feito os cultos, as reuniões dos irmãos para adorar, para buscar ao Senhor, para orar. Então ele deixou sua casa à disposição. E não somente ele, no Novo Testamento a gente vê antes, porque nesse período não se tinha muitos templos para adoração, então era de comum os irmãos reservarem as suas casas para que servisse de lugar para se reunir. A gente pode encontrar isso, como por exemplo, Romanos 16:5, a gente pode encontrar 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, Colossenses capítulo 4, versículo 15, a gente pode encontrar que muitos irmãos, que assim como Filemão, ele disponibilizava suas casas para que os irmãos se reunissem para adorar, para orar, para louvar, para aprender do Senhor através da sua palavra, através das leituras das Sagradas Escrituras. Então Filemão era um homem que deixou à disposição a sua casa, era um homem que cooperava na obra de Deus, que Paulo ganhou ele e ele servia a Deus, cooperava, Deus salvou a ele era um homem que estava cooperando. Na ausência do apóstolo Paulo encarcerado, preso, cumprindo as missões, indo levar a palavra de Deus para outros lugares. Enquanto isso, ele estava aí na sua casa, junto com os demais irmãos, cooperadores, servindo fielmente a Deus. Mas só que também Filemão, ele era um senhor de escravo. Naquela época do período do Império Romano, havia muita escravidão. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. Então Paulo, antes de ele escrever a carta, antes dele revelar o intuito que ele estava escrevendo naquela carta, porque ele estava escrevendo não era apenas para trazer um elogio para Filemão, mas para que ele recebesse. Esta carta, ela pode ser denominada, o tema dessa carta que Paulo escreveu, ela pode ser chamada de Carta da Reconciliação. Por que Carta da Reconciliação? Então, quando ele vai escrever esta carta, ele sabia do amor que Filemão tinha pelo Senhor, da fé que Filemão tinha pelo Senhor. Então ele sabia do que ele tinha feito, as maravilhas que Deus tinha feito por meio da vida deste homem. Então ele ficou alegre, como ele diz no versículo 7, tive grande gozo e consolação da tua caridade, ou seja, do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo reconhecia isso. Filemão, olha, uma coisa eu digo para você, eu sei que eu estou encarcerado, estou preso, mas eu sei que eu coloquei uma pessoa certa. Você é um cooperador abençoado e aprovado, porque eu sei que por meio de você os irmãos estão se reanimando, ficaram tristes com a minha prisão, mas eu sei que Deus tem usado para reanimar os irmãos, para continuar nessa caminhada. Glória a Deus, aleluia. Mas ele agora dirige a Filemão para que ele receba em Cristo Jesus o seu escravo. Como eu falei, Filemão era um senhor de escravos, ele tinha escravos. Mas agora Filemão salvo, e este homem chamado Onésimo, ele tinha feito algo errado com seu senhor. Ele saiu da presença do seu senhor e foi-se embora para Roma como fugitivo, porque ele tinha feito algo errado. Ele se separou, como a gente pode ver no versículo 18,
que Paulo diz assim, falando sobre Onésimo, ele disse: e se este te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Então dá-se a entender que Onésimo defraudou, pegou algo que pertencia a seu senhor, chamado Filemon, e agora ele fugiu para Roma com medo do seu senhor. Porque o que era que acontecia? Se uma pessoa considerada escrava, ela sendo escrava, e ela fugisse da presença do seu senhor, ela era passiva, considerada passiva de pena de morte. Não tinha perdão. Ela tinha que ser morta. Se um escravo ele fugisse, ele tinha que ser morto. E Onésimo fugiu da presença diante de Filemon. E quando ele chega em Roma, Paulo lá preso, encarcerado, e quando Onésimo chega lá, Paulo conhece a Onésimo e começa a falar de Jesus para Onésimo. Daqui a pouco, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo entra na vida de Onésimo também. E o Senhor transforma a vida deste homem. Este homem agora é um homem salvo. Um homem agora que se arrependeu do que ele fez. Ele conta para o apóstolo Paulo o que ele tinha feito. E ele estava fugindo da presença do seu Senhor. E Paulo começa a ter uma intimidade com ele. Um relacionamento bom com ele. Porque agora estava sendo útil para o apóstolo Paulo. Paulo lá preso, quando Onésimo agora aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, quando ele é transformado pelo poder do Evangelho, ele agora passa a ser útil para o apóstolo Paulo. Paulo começa a gostar dele. Então, enquanto Paulo estava lá, inclusive o nome é esse Onésimo, esse homem que agora está com o apóstolo Paulo, lá em Roma, fugindo da presença do seu Senhor. Contou para o apóstolo Paulo o que ele tinha feito, por isso que Paulo escreveu: se ele te deve alguma coisa, ou se ele te fez algum dano, eu peço a você, Filemon, coloque na minha conta. Olha o poder do Evangelho, irmãos, olha o amor de Jesus. Aí Paulo diz, versículo 8: pelo que ainda que tem em Cristo tão grande confiança, para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes, por caridade, ou seja, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Olha o que aqui Paulo estava dizendo. Eu tenho confiança no Senhor Jesus Cristo em mandar você fazer o que convém. É como se assim, eu sou seu pastor, eu sou seu apóstolo, eu posso mandar você fazer o que você convém fazer, o que é seu dever, mas eu estou pedindo por amor, por caridade. Eu, Paulo, o velho, que agora prisioneiro estou, eu peço algo a você, Filemon. Versículo 10: peço-te que meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha aí, Paulo começa a chamar Onésimo de seu filho. Foi gerado lá na prisão. Foi o fruto da prisão de Paulo. Paulo estava preso, mas nem por isso o Evangelho parou. Lá na prisão, Jesus salvou também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele ainda salva, irmãos. Seja na praça pública, seja em casa, como ele salvou Zaqueu, seja na prisão, Jesus tem poder para salvar. Esse Evangelho tem poder para transformar a vida, seja onde for que a pessoa esteja. Se ela crê no Senhor Jesus Cristo e permite ele entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração, ele é transformado interiormente e a sua vida é mudada. Como a vida de Onésimo, saiu como prisioneiro, saiu como devedor, aleluia, saiu correndo risco de pena de morte, mas só que Jesus Cristo é aquele que dará vida e não permitiu que Onésimo fosse morto, ainda que merecesse por fugir do seu senhor Filemon, e ainda mais por ter feito algo que não devia ter feito. E o apóstolo Paulo diz, Paulo queria ficar com ele, irmãos.
Paulo queria ficar com Onésimo, mas Paulo sabia que naquela época os cristãos, a sociopolítica não tinha ainda esse poder de libertar um escravo. Então ele sabia que Onésimo pertencia a Filemão, e Paulo queria ficar com Onésimo, mas só que ele próprio diz, ele diz assim, quando ele gerou ele diz: o qual no outro tempo te foi inútil. Olha aí o que Paulo está dizendo para Filemão: Filemão, eu sei que Onésimo no outro tempo, quando ele estava aí com você, ele foi inútil. Por quê? Porque ele pegou algo que pertencia ao seu Senhor, e agora era fugitivo. Mas Paulo está dizendo: mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar. Olha, Paulo disse, ele era inútil, mas agora, depois de transformado, depois de salvo Filemão, ele agora é útil, não só para mim, mas é útil também para você. Porque Onésimo seria como uma carta viva para levar a mensagem do apóstolo Paulo enquanto ele estava encarcerado. Aí ele diz assim: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Receba como se fosse eu, como se fosse a minha própria pessoa. Eu quero que você receba Onésimo. Aí o versículo 13 ele disse: eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Olha aí, Paulo gostou de Onésimo, irmãos. Quando Onésimo foi transformado, Paulo gostou dele e Paulo disse: eu queria ter ele bem pertinho de mim para servir. Quando eu for preso, quando eu estiver preso, ele me servir como instrumento. Mas só que Paulo sabia que ele não podia fazer isto. Aí o versículo 14 ele disse: mas nada quis fazer sem o teu parecer. Ou seja, sem você saber que eu sei que Onésimo pertence a você. Era seu escravo. Então eu não quero ficar com ele sem primeiro te dar o teu parecer, antes que você saiba. Aí disse: para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, eu não quero forçar você libertar Onésimo e me conceder que ele fique na minha presença. Eu quero que você faça isso voluntariamente, por livre e espontânea vontade. Porque se eu disser que eu quero ficar com ele aqui, você pode até aceitar, mas isso vai ser por força. Era isso que Paulo estava dizendo. Aí versículo 15 ele disse: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Olha aí, não receba ele, Filemão, como escravo, mas receba ele como irmão amado, aleluia, tanto na carne como no Senhor. Ele agora não é seu escravo, é mais um cooperador para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz assim, Deus transforma a vida do pecador, a vida de um escravo, para servir a ele, para anunciar a ele, assim como aquele gadareno, que o Senhor fez ele um missionário, transformou e libertou a sua vida para pregar o evangelho. E Paulo agora está pedindo para ele receber a ele como irmão. Não receba como escravo, receba-o como irmão, tanto na carne quanto no Senhor. Aí ele diz, versículo 17: assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Olha aí, se você me considera Filemão, receba Onésimo de volta como se fosse eu. O apóstolo Paulo realmente aprendeu de Jesus. E ele diz, versículo 18: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Aí Paulo, versículo 19, ele diz: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Olha aí. E ele diz ainda: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Aí ele diz ainda:
Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. Será que Paulo tinha confiança em Filemão, nos seus companheiros? Ele disse: eu tenho tanta confiança que eu sei que você vai fazer mais ainda do que eu estou pedindo a você nesta carta. E eu estou dizendo que foi a minha autoria, eu, Paulo, mesmo que escrevi. É minha autoria, não foi ninguém que escreveu, foi eu mesmo. Então receba Onésimo como agora irmão, como cooperador, como filho de Deus agora. Ele não é mais seu escravo não. E se ele te deve alguma coisa, eu vou lhe pagar. Põe na minha conta, irmãos. Isso lembra de quem? Jesus Cristo, aleluia. Quantas pessoas não eram escravas do pecado e Jesus Cristo pagou a dívida do pecado, aleluia. E hoje nós somos chamados filhos de Deus, aleluia. Filhos da promessa, fomos adotados, fomos gerados, aleluia, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida, assim como o apóstolo Paulo pagou a dívida de Onésimo. Onésimo agora não devia mais nada, assim como hoje nós não devemos mais nada. Jesus Cristo pagou por nós. Se ele fez esta reconciliação com o Pai, como ele disse para Timóteo, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, assim como Paulo foi o mediador para reconciliar Onésimo com Filemão. Jesus Cristo é o nosso mediador que nos reconciliou com Deus Pai. Aleluia. E hoje nós somos perdoados, fomos perdoados, porque Ele pagou a nossa dívida. Ele fez como o apóstolo Paulo, colocou a culpa sobre si. Paulo dizendo: coloque na minha conta, e a quem te deve agora sou eu, não é mais Onésimo. Receba ele agora como irmão, aleluia. O meu filho Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões. Oh, glória a Deus. E hoje o Pai, Deus Pai, nos recebe como filho, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida, a nossa culpa. Jesus Cristo pagou, assim como o apóstolo Paulo perdoou os erros deste homem. E Jesus Cristo, Ele perdoa, Ele transforma, Ele muda a vida do mais vil pecador. Não importa a situação que ele esteja, em qual profundidade do lamaçal que a pessoa se encontre, Jesus Cristo tem poder para transformar, para tirar do poço, para mudar a vida, tirar da escravidão, do pecado, libertar a pessoa e fazer ela ser uma pessoa livre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu passo a perguntar nesta noite: onde tem uma pessoa que deseja ser liberta da escravidão do pecado, da concupiscência da carne, dos seus desejos pecaminosos, Jesus Cristo está aqui para te libertar. Ele já pagou a tua dívida. Precisa você agora se libertar, ser liberto, e Ele pode libertar, como a Bíblia diz, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo, Ele pode te libertar nesta noite do vício que você enfrenta, da vida que você enfrenta, do dia a dia que você tem vivido. Jesus Cristo, Ele tem poder para te livrar dessas prisões e te fazer uma pessoa livre, um filho de Deus que tem a vida eterna e o seu nome escrito no livro da vida. Aonde tem a pessoa que deseja receber a Jesus? Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus te convida. Ele está aqui esta noite para salvar a tua alma e libertar da escravidão do pecado. Se não tem, que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e nos ajudando dia após dia. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Agradecemos a Deus por tudo, né? Os nossos irmãos que aqui estiveram também. Vamos agradecer com oração, convidando o nosso irmão José Carlos, né? Para entregar o trabalho da mão do Senhor e continuar orando por nós.